Bom dia, aqui é o Cândido da Padaria Aberta, aqui no Parque São Domingos. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor Antero, no seguinte sentido. O pão hoje tem sido o grande vilão da história. Então, os programas de televisão, você vê médicos, nutricionistas, pessoas colocando o pão como um vilão, não é? Demonizando o pão. E o consumo per capita tem caído, as vendas de pão têm caído. Eu queria saber se o sindicato tem alguma posição, se pretende fazer alguma campanha para desmistificar isso, não é? E colocar o pão como realmente um alimento essencial na vida das pessoas, não é? E da importância do pão, da relevância, né? Talvez trazendo médicos, pessoas também renomadas que possam fazer esse tipo de campanha, não é? E mudar essa demonização do pão que tem sido feita. E que, consequentemente, tem prejudicado o consumo nas padarias. Sendo que o consumo per capita de pão já no Brasil já é pequeno, já é considerado pequeno. Então eu acho que poderia ser feita uma campanha nesse sentido, de melhorar a imagem do pão para tentar aumentar o consumo. E acho que é isso. Acho que eu gostaria de escutar a opinião do senhor a respeito disso. Muito obrigado. Obrigado, Cândido, por você se vir aqui nesse quadro Pergunta ao Presidente. Olha, eu queria te dizer o seguinte, eu acho que ainda temos casos realmente de pessoas que vão à televisão, e a televisão é um veículo livre, uma imprensa é livre, e dão as suas opiniões e tal, mas isso já diminuiu muito em termos do que foi no passado. Nós temos tido belas reportagens falando bem do pão em todos os veículos de comunicação. Bom, você quer saber o que é que nós estamos fazendo? Ok. Nós, em parceria com a Abitrigo, Sindustrigo, ABIP, Sindimap e Sampapão, nós formamos o Comitê Científico do Pão. Onde é que nós temos uma plataforma digital, certo? Temos médicos lá que respondem quando há alguma coisa que falam contra o pão. Por exemplo, um dos maiores médicos de endocrinologistas, por exemplo, do Brasil, Mauro Fisberg, que faz parte desse pão. Outro médico, o Dr. Alfredo Adfai, também faz parte desse comitê científico, etc. E muitas nutricionistas também fazem parte desse comitê, tá? Que sempre que aparece uma notícia falando mal do pão, seja nos veículos escritos, claro, veículos escritos é mais fácil que se contrapõe escrevendo para lá. Nos veículos de televisão, eles têm alguns programas que eles também vão falando bem do pão. Claro, quando tem outros que vão falar mal do pão, e não tem aquele negócio de resposta, até porque os veículos não dão essa oportunidade. Além disso, nós fomentamos, por exemplo, uma corrida do trigo, foi o ano passado aqui no Anhangabaú, esse ano será novamente no Anhangabaú, será dia 14 de outubro, onde tem 5 mil pessoas, 5 mil corredores já inscritos, fomentando e falando sobre os benefícios do setor trigo, ou seja, onde é que o pão está inserido. Nós promovemos aqui as entidades, por exemplo, um prémio jornalístico, por exemplo, que fala sobre a campanha de pães, que fala sobre pães, sobre padarias, onde é que, por exemplo, no ano passado, para você ter uma ideia, tivemos 58 matérias escritas. Então, para termos 58 matérias escritas, certamente que os veículos oficiais fizeram mais de 200 ou 300 reportagens falando bem sobre o pão. Então as entidades não estão acomodadas, não. Isso aí é igual no passado, já se falou muito mal do açúcar, já se falou muito mal do ovo, já se falou muito mal do café, tá? E agora, eu não acredito que até alguns anos atrás era pior. Estão se falando do pão e tal, mas cada nutricionista, cada médico tem a sua opinião, e numa imprensa livre, às vezes é difícil você poder bloquear tudo isso. Eu te diria mais, nós estamos perdendo o consumo do pão? Não, o consumo do pão não está diminuindo, não, muito pelo contrário, o consumo do pão está aumentando. O que está diminuindo é a venda do pão pelas padarias, isso eu concordo com você. A venda do pão pelas padarias está diminuindo por culpa nossa das padarias, infelizmente. Quando, por exemplo, queremos jogar todos os custos das nossas casas em cima do pão. Então, às vezes, torna-se um pouquinho, e eu até faço um apelo, não façam isso. Agora, principalmente, está vindo aí o aumento da farinha, que nós ficamos aí 8 anos sem termos aumento da farinha, está havendo aumento da farinha. Não joguem todos os custos da padaria em cima do preço do pão, porque nós temos muitos setores vendendo pão e muito mais baratos que nós. E um pão
de tão boa qualidade quanto o nosso. Então, quando a gente fala que diminui o consumo do pão, não. O consumo do pão, pelo contrário, nos últimos anos aumentou. Nós passámos de 28,7 quilos per capita a nível nacional para 33,5 quilos. Então nós aumentamos. Agora, o que baixou foi o consumo do pão dentro da padaria. Por quê? Nós repassamos todo o nosso preço, todos os nossos custos da padaria para cima do pão, e aí o pão torna-se extremamente caro em relação aos outros setores que o vendem, e por isso que o nosso consumo caiu dentro da padaria.